Eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Nós demos início há 2 semanas a uma meditação, uma sequência de meditações sobre o amor fraternal, os ensinamentos de Jesus em relação ao amor, a forma como nos devemos amar uns aos outros. E nós dissemos há 2 semanas que encontramos 3 níveis do amor fraternal na Palavra de Deus. Meditamos sobre o primeiro nível, que é o nível humano, que a Palavra de Deus nos ensina através da lei, que devemos nos amar uns aos outros como a nós mesmos, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ali o ensinamento é que o amor fraternal ele tem como padrão, como modelo, como referencial nós mesmos. A forma como nós nos amamos é a forma como nós devemos então amar o nosso próximo. Esse é o primeiro ensinamento, podemos dizer o primeiro nível do amor fraternal. E como nós meditamos há 2 semanas, já é um nível bem elevado, bem puxado para cada um de nós. Sabemos que nós somos egoístas por natureza, então na nossa natureza egoísta nós nos amamos a nós mesmos, mas nós não amamos o nosso próximo da mesma maneira e por isso nos priorizamos, nos colocamos à frente e esquecemos muitas vezes de amar o nosso próximo como deveríamos. Porém, Jesus não se satisfez com os níveis e com os padrões da lei. Nós sabemos que em todos os ensinamentos de Jesus ele sempre elevava a fasquia. Ele dizia, como é que diz a lei e os profetas, porém eu vos digo. O Senhor colocava sempre as coisas num outro nível. Isso aconteceu também em relação ao amor. Lá em Mateus capítulo 5, nós lemos realmente Jesus falar acerca do amor fraternal como a nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porém, quando nós chegamos a João capítulo 13, e eu peço para você abrir sua Bíblia para lermos juntos este texto da Palavra de Deus, João capítulo 13, versículo 34 e 35, nós lemos assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora Jesus coloca as coisas noutro patamar, noutro nível. E ele diz, é um novo mandamento. Ou seja, não é mais um mandamento antigo. Qual era o velho mandamento? Qual era o mandamento antigo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porém, agora Jesus levanta a fasquia, ele leva a fasquia para um novo nível. Qual é esse nível agora? É o nível do amor fraternal, o amor ao próximo, mas agora não mais comparado com o amor que nós temos por nós mesmos, mas agora comparável ao amor que Jesus tem por nós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Agora o parâmetro de comparação, agora o amor que Jesus tem por nós. E agora a coisa se complica mais ainda. O nível ficou agora mais exigente. Jesus agora exige mais de nós, dizendo que o nosso amor não deve se satisfazer apenas com o nosso amor próprio, mas devemos também elevar o nível do nosso amor, amando o nosso próximo da mesma forma que Jesus nos amou. Esse é o ensinamento da Palavra de Deus. Note que nós não estamos apenas a transmitir uma doutrina teológica, teórica, acerca do amor, mostrando que o amor pode ter outras dimensões. Não, o que Jesus está dizendo é que é para nós obedecermos a este mandamento. E se Jesus nos dá um mandamento para nós obedecermos, nós precisamos entender, antes de tudo, que Ele só deu esse mandamento porque ele é possível. Ele é alcançável, dá para atingir este nível. É muito exigente, é muito elevado, com certeza. Mas se Jesus mandou, se Ele deixou este mandamento, é porque ele é execuível. Dá para executar, dá para praticar nas nossas vidas. Então nós precisamos então aprender pela Palavra de Deus que o amor que Jesus cobra agora de nós em relação aos nossos irmãos, em relação ao nosso próximo, é agora um amor igual, no mesmo nível, com o amor que Ele nos amou. E nós vamos meditar hoje, então, alguma coisa sobre esse amor de Jesus por nós, que deve, então, ser o exemplo do amor com que nós devemos ter uns pelos outros. A Palavra de Deus compara a Igreja a um corpo. Lá o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele compara a Igreja a um corpo, o corpo de Cristo.
Pelo que, então, alguns estudiosos, eles dizem que se a igreja é um corpo, o amor é como se fosse o sangue do corpo, aquele que circula por todo o corpo e faz o corpo funcionar, faz o corpo ter vida. É o sangue que nós sabemos que nos mantém vivo, ele que leva o oxigênio para todas as nossas células, mas ao mesmo tempo também ele que remove toda a sujeira, todas as toxinas produzidas pelas células, ele leva para serem descartadas. Então o sangue tem uma função vital na vida do corpo. Da mesma forma, o amor fraternal, ele tem uma função vital na vida do corpo de Cristo. E nós precisamos entender que o amor ao nosso próximo, que o amor aos nossos irmãos, que o amor à nossa igreja, ele é extremamente importante para que a igreja seja de facto a igreja do Senhor. De outra forma, uma igreja sem amor, ela pode ser muita coisa, mas a igreja de Jesus, com certeza, ela não é mais, há muito tempo, ela deixou de ser a igreja de Cristo. Por isso, o que nos define como cristãos, muito mais do que as nossas convicções, muito mais do que as doutrinas, muito mais que os templos ou a beleza dos nossos templos, muito mais que as placas que nós colocamos por cima das portas da igreja, aquilo que nos define como cristãos, ensinou Jesus, é o amor com que nós devemos tratar o nosso próximo, é o amor que nós devemos ter uns aos outros. Por isso, lá no versículo 35, nós lemos, o Senhor declarou que o amor fraternal, ele é para ser o distintivo, aquilo que nos diferencia, aquilo que faz a diferença entre nós e qualquer outra pessoa, ou qualquer outra religião, ou qualquer outro grupo de pessoas. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não está dizendo que aquilo que nos distingue uns dos outros é o nosso potencial, é a nossa capacidade, são os nossos talentos, são as nossas convicções. Há muito debate em relação a questões de doutrina, a igreja se divide em múltiplos setores, cada um com as suas ideias, e nós às vezes achamos que são essas coisas que nos definem, que são essas coisas que nos distinguem. Não, o Jesus ensinou que aquilo que verdadeiramente nos distingue, aquilo que vai fazer a diferença em relação ao nosso próximo, em relação às pessoas que estão à nossa volta, é quando elas olham para nós e veem que há uma atitude de amor, de afeto da nossa parte em relação aos outros. Mas que tipo de amor é esse que Jesus agora fala? Esse amor como Ele nos amou. Precisamos entender realmente as diferenças deste amor para aquele outro amor do Antigo Testamento, o velho mandamento acerca do amor, que dizia que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas Jesus diz, não, esse é o sentido do amor ao próximo lá na perspectiva do Antigo Testamento. Porém, eu tenho uma nova perspectiva para vocês. Eu tenho uma nova forma de vocês amarem. Não mais segundo a perspectiva do Antigo Testamento, não mais segundo os parâmetros humanos, em que você vai amar segundo você mesmo. Não, eu quero que você agora ame segundo o meu amor, segundo o amor que Jesus derrama nos nossos corações. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele afirma que o amor é o maior e o mais excelente de todos os dons. Ele é superior a qualquer dom. Também é outra área que nós muitas das vezes usamos na igreja para distinguir as pessoas. Porque uns são pastores, outros são evangelistas, outros falam línguas, outros fazem isto, outros fazem aquilo, e as pessoas acham que as diferenças entre os cristãos, aquilo que diferencia os cristãos, são esse tipo de coisas. Porém, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo ensina que o amor é o mais excelente de todos os dons. Mais ainda, é o único de todos os dons que vai permanecer, que vai se perpetuar por toda a eternidade. Todos os demais onde ter um limite, onde ter um final. Porém, o amor não. O amor é o único que vai prevalecer, que vai continuar para sempre. Porquê? Porque ele é o maior e o mais excelente de todos os dons. Este realmente é o dom que nós deveríamos buscar. E Paulo diz que para nós buscarmos os dons mais excelentes. E ele, no final do capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele diz, buscai um caminho mais excelente. Ele diz, eu vou-vos mostrar qual é o caminho mais excelente. Então, no capítulo 13, ele começa a discorrer acerca da excelência do amor, o mais excelente de todos os dons. Esse é o dom que realmente nós deveríamos
buscar para a nossa vida. Então, neste novo nível do amor, Jesus eleva a fasquia. Agora não nos convoca mais a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Os parâmetros mudam, o referencial muda. Agora o termo de comparação não é mais o amor próprio, mas o amor que Cristo teve por nós. Por isso Jesus chamou a este mandamento de novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porquê que ele é novo? Porque mudou o parâmetro, mudou o referencial. O mandamento para nós amarmos o nosso próximo não é novo, ele já vinha lá da lei. O referencial é que é novo. O termo de comparação é que é novo. E foi isso que Jesus quis ensinar através deste mandamento que ele nos deixou lá em João capítulo 13. Mas porquê é que é novo? O que é que existe de diferente entre este amor em relação ao mandamento da lei, em relação ao mandamento antigo acerca do amor e que nós dissemos ser o nível 1, o patamar número 1 do amor que nós meditamos há 2 semanas. Agora, neste patamar número 2, nós temos agora um nível mais elevado. Então, em primeiro lugar, como é que Cristo nos amou? Ele nos amou mais do que a si mesmo. Olhe já a primeira diferença, a primeira grande diferença entre o novo mandamento em relação ao antigo mandamento. Como é que era o mandamento antigo? Ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o parâmetro é o nosso amor próprio, é como nós nos amamos a nós próprios. Porém, no amor de Cristo nós encontramos aqui já um grande diferencial, porque Jesus não nos amou como a si mesmo, Ele nos amou acima de si mesmo, além de si mesmo, além do amor que Ele tinha por Ele próprio, Ele nos amou dessa forma, um amor sacrificial, um amor que foi além dos seus próprios limites. Amou-nos mais do que a si mesmo, a ponto de dar a sua vida por nós. Esse é o referencial do amor que Jesus nos deu. Ele abriu mão da sua glória para nos amar. Ele estava lá na glória com o Pai. Podia ter permanecido na sua glória se Ele nos amasse como a si mesmo. Porém, porque Ele nos amou além de si mesmo, acima de si mesmo, Ele abriu mão da sua glória para vir a este mundo e nos amar. Lá em Filipenses capítulo 2, nós lemos que Ele se esvaziou a si mesmo. Ele não foi esvaziado, Ele mesmo se esvaziou. Ele, sendo o Rei eterno, entrou no tempo. Jesus, Ele era intemporal, Ele era eterno, pois Ele passou a conhecer as limitações do tempo, como nós vivemos também as limitações do tempo. Ele, sendo infinito, tornou-se num bebê. Aquele que nem o céu podia conter, foi colocado numa manjedoura, se fez servo para assumir o nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. Foi desta forma que Jesus nos amou. Ele não nos amou como a si mesmo, Ele nos amou além de si mesmo. Neste mesmo capítulo 13 de João, mas lá no versículo 1, nós lemos que Jesus amou os seus discípulos, mas amou-os até ao fim. Ele amou-os porquê? Porquê que Jesus amou os seus discípulos? Porque eles eram amáveis, porque eles eram perfeitos, porque eles eram pessoas que mereciam o seu amor? Não, Jesus os amou apesar das suas fraquezas. Jesus os amou mesmo quando eles não corresponderam ao seu amor. Por isso é que o texto diz que Ele os amou, mas amou-os até ao fim. Jesus amou-os de uma forma completa. Jesus amou-os apesar de todos os desencantos que os seus discípulos lhe provocaram. Várias vezes os discípulos tiveram atitudes que não foram legais para Jesus, seja por suas palavras, seja por seus comportamentos. Eles não tiveram uma atitude respeitosa, reverenciadora ou até inteligente e sábia em relação a Jesus. Várias vezes ao longo do seu ministério, Jesus precisou repreender os seus discípulos. Porém, Jesus até nisso, Ele fazia como expressão do seu amor. Porque Ele os amava, então Ele os ensinava, Ele os corrigia, Ele procurava melhorá-los, levá-los para um melhor caminho. Era dessa forma que Jesus os amava. E nós sabemos que, próximo à sua morte, Jesus foi objeto de grande ingratidão da parte dos seus
discípulos, dos seus seguidores mais próximos, como Pedro, por exemplo, que negou o Senhor, mas não somente ele, a palavra de Deus nos diz que os outros demais fugiram, todo mundo desapareceu, abandonaram o Senhor, ele ficou completamente só, ali quando ele foi traído por Judas, quando ele foi preso, ninguém mais se preocupou em ficar próximo dele, todo mundo fugiu, todo mundo se protegeu, se colocou a si mesmo, o seu amor a si mesmo, acima do seu amor a Jesus, e Jesus ficou ali completamente só. Mas mesmo aí, Jesus continuou amando os seus discípulos. Ele amou-os até ao fim. Nós lemos, por exemplo, no caso da negação de Pedro, que Jesus tinha profetizado essa negação e havia ali um elemento que era um animal, um galo, que iria cantar, que antes que esse animal cantasse pela terceira vez, já Pedro haveria de ter negado por 3 vezes. E nós lemos na palavra de Deus que quando o galo cantou pela terceira vez, Jesus olhou para Pedro. Jesus colocou o seu olhar. Que olhar foi esse? Com certeza foi um olhar de amor, foi um olhar de ternura, foi um olhar de dizendo, eu ainda estou aqui, ainda podes contar comigo, eu vou-te conseguir levantar, ainda estamos juntos, confia em mim. Foi esse o olhar que Jesus lançou para Pedro, mostrando, eu continuo te amando, eu te amo até ao fim. Esse foi o amor de Jesus por nós. E como é que nós amamos o nosso irmão? Nós amamos quando ele é amável e simpático para conosco. Esse é o modelo do nosso amor. Nós amamos enquanto somos amados. Enquanto nos sentimos amados, nós conseguimos retribuir o amor. Agora, amar o nosso próximo quando ele é hostil para conosco, aí as coisas são bem diferentes. E muitas vezes acontece até mesmo com aqueles que nós amamos, pessoas próximas de nós, pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, dos nossos afetos. As pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos as pessoas e com essas decepções muitas das vezes nós esfriamos o nosso amor ou fazemos com que o amor que a outra pessoa tem por nós também se esfrie. Isto acontece até nos laços mais estreitos do amor, como num casal, como no amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Isto acontece da mesma forma, as pessoas se decepcionam. Porém, nós precisamos aprender a amar apesar das decepções, apesar das contrariedades, apesar de tudo que possa acontecer que nos entristece naquela pessoa, mas continuar a amar, porque esse é o modelo agora do novo mandamento. Amar como Jesus nos amou. Como nós sabemos, amar alguém, expressar o nosso amor, não é apenas uma palavra, não é dizer eu te amo, não. O amor ele se expressa através de atitudes. E Jesus, como nós já estamos observando aqui, meditando, ele provou o seu amor para com os seus discípulos através de atitudes, abrindo mão da sua glória, vindo a este mundo, se permitindo viver neste mundo como um homem, mas ao mesmo tempo também indo depois até a morte e morte de cruz. Então o amor de Jesus não foi apenas uma palavra, não foi apenas João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, esse amor ele teve uma expressão prática. E então o texto continua e diz que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, o amor de Jesus, é um amor que teve ações práticas que provavam o seu amor. Uma das ações práticas que nós mostramos que amamos os nossos irmãos é através do serviço, através de ações que nós fazemos para ajudar os nossos irmãos. Esforços da nossa parte, quando nós abrimos mão do nosso tempo, talvez até do nosso dinheiro, para fazer algo para ajudar os nossos irmãos, para levar uma palavra de consolação para os nossos irmãos, para levar um louvor, para fazer algo para ajudar alguém. Essas são as expressões de amor, de afeto. O serviço faz parte das expressões de amor. E quando Jesus estava com os seus discípulos lá naquele cenáculo, para celebrar aquela ceia, naquele jantar de Páscoa, em que Jesus ensinou os seus discípulos a instituição do culto de Santa Ceia, do culto de Ceia do Senhor. Nós lemos que antes de tudo aquilo ter começado, antes daquele jantar ter começado, Jesus teve uma atitude que surpreendeu todos, quando ele pegou numa toalha, uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos.
Ali o Senhor deu grandes lições, grandes ensinamentos para a sua igreja, para os seus discípulos diretamente, mas para a sua igreja também. E nesses ensinamentos ele mostrou como é o serviço no reino de Deus e também como é a organização, a ordem no reino de Deus. E ele disse: o maior servirá o menor. Quer ser grande no reino, seja, pois, o menor de todos. Sirva aos seus irmãos, faça por eles o que estiver ao seu alcance, ajude o seu próximo, prove que você ama, não apenas por palavras, mas por atitudes. Aquele exemplo de Jesus lavar os pés aos seus discípulos, ele pode ser praticado de muitas formas, além do literal, do ato de lavar os pés. Nós muitas vezes podemos lavar algo na vida de um irmão através de uma atitude nossa, de um carinho, de um afeto da nossa parte em relação ao nosso irmão. Principalmente quando o nosso irmão está passando por alguma dificuldade, quando ele cometeu algum pecado e ele está triste, está desanimado e precisa de uma palavra nossa, não uma palavra de crítica, não uma palavra de censura, mas uma palavra de conforto. Sabe aquele olhar que Jesus lançou para Pedro quando ele o negou pela terceira vez? Talvez às vezes nós precisemos apenas de lançar um olhar, não um olhar crítico, mas um olhar de afeto, um olhar de compaixão, para dizer ao nosso irmão: eu ainda estou aqui, pode contar comigo, não lhe vou criticar, eu sei que você errou, você também sabe que errou, mas estamos juntos, vamos nos levantar juntos, vai dar certo. Esta é verdadeiramente uma das formas que nós podemos usar para expressar o verdadeiro amor em relação ao nosso irmão. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aqui o sentido de dar a vida, quando fala que Jesus deu a sua vida por nós, é realmente uma dádiva vicária, em que Jesus se deu em substituição de cada um de nós. Nós não temos como fazer isso. Nós não podemos morrer literalmente pelos outros, mas nós podemos dar partes da nossa vida, dar momentos da nossa vida aos outros para os abençoar, para que contribuamos de alguma forma para o bem-estar deles, para os ajudar em alguma medida. É isso que João está dizendo ali na sua primeira carta. Nós abrimos mão de aspectos da nossa vida para ajudar os outros. Quantas pessoas não fazem trabalho social lindíssimo, saindo às vezes nas madrugadas e andando pelas ruas, principalmente das cidades maiores, ao encontro de abrigo, pessoas que não têm uma casa, que não têm uma refeição, e elas levam alguma coisa para as pessoas comer, elas levam um cobertor para as pessoas se cobrir, muitos se cobrem com papelão de caixas que eles encontram no lixo. E então essas pessoas fazem esse trabalho social lindíssimo, abrindo mão da sua noite de sono, abrindo mão da sua noite de descanso, para ajudar alguém que possa estar carenciado. Estes são formas, são aspectos, são exemplos de amor verdadeiro. Um amor que vai além de nós mesmos, acima do nosso amor a nós mesmos. É o amor de Cristo. Cristo nos amou não como nós nos amamos a nós mesmos, não. Ele nos amou sacrificialmente, indo além do seu amor próprio, indo além dos limites de se amar a si mesmo. E a palavra de Deus vai ainda mais longe, então nós vemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que nós devemos amar os nossos inimigos. Aqui a coisa se complica mais ainda. E você pode perguntar assim: mas crente tem inimigo? É verdade, crente tem inimigo? Tem. Crente também tem inimigo. A palavra de Deus nos ensina que cristão não deve fazer inimigo. Porém, isso não significa que às vezes as próprias pessoas, por elas mesmas, não se tornem nossas inimigas. Nós sabemos que a fé cristã muitas vezes faz desenvolverem nas pessoas uma atitude estranha, uma atitude hostil em relação a nós. Só porque somos crentes, as pessoas já nos perseguem, já não gostam de nós, já tomam uma atitude de inimizade em relação a nós. Mas ainda assim, qual deve ser a nossa atitude em relação a essas pessoas? Deve ser de as amar. Muitas vezes não temos muito o que fazer por elas, até porque existem barreiras que são levantadas nessa inimizade, que nos impede até de nos aproximarmos, mas nós podemos ter atitudes benignas em relação a elas. Por exemplo, não falando mal delas. O texto diz isso mesmo,
lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, ou seja, falem bem deles e não falem mal. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, em vez de termos uma atitude hostil, pagando o mal com o mal, pagando na mesma moeda, não, devemos ter uma atitude diferente em relação a essas pessoas. E se não pudermos fazer mais nada, pelo menos nós podemos orar por elas, colocá-las na presença de Deus, para que Deus de alguma forma possa ter misericórdia por essas vidas e um dia de alguma maneira tocar esses corações, quebrar essa dureza, quebrar essa inimizade, para que essa pessoa verdadeiramente se arrepende diante de Deus em primeiro lugar e também depois conosco, e de uma inimizade pode nascer uma grande amizade que dure, que perdure para a vida eterna. Também nisto nós temos o exemplo de Jesus. Quando é que Jesus começou a nos amar? Foi quando nós éramos seus amigos? Foi depois que nós nos convertemos? Foi depois que nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador? Não, a palavra de Deus nos ensina lá em Romanos capítulo 5, que Jesus nos amou quando nós ainda éramos fracos. Jesus nos amou quando nós ainda éramos ímpios. Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E mais ainda, Jesus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, avessos à palavra de Deus. Quando nós ainda tínhamos uma atitude hostil em relação ao Senhor, em relação à sua obra, e em relação à sua mensagem, aí Jesus já nos amava. E por causa desse amor é que Ele teve grande compaixão por nós e fez com que o seu Espírito agisse no nosso espírito, quebrantando os nossos corações, quebrando a dureza dos nossos corações até aquele dia em que Ele nos fez dobrar o nosso joelho e nos render verdadeiramente aos seus pés, nos render verdadeiramente ao seu Evangelho, nos render verdadeiramente ao seu amor. Foi aí que Jesus nos ensinou verdadeiramente o que era amar. E Ele nos amou dessa forma, e nós muitas vezes temos este amor também por Ele, que é um amor de retribuição, é um amor que expressa gratidão diante da presença do Senhor por tudo que Ele fez e continua fazendo por cada um de nós, mas primeiro e antes de tudo, existiu o amor de Deus por nós. Foi assim que Jesus realmente nos amou. Em segundo lugar, e para concluirmos a nossa meditação, Jesus também afirmou que este tipo de amor, este modelo de amor, ele se torna verdadeiramente o distintivo, como dissemos no início desta meditação, ele é verdadeiramente o distintivo, é ele que faz a diferença, é ele que vai mostrar a diferença em relação a este mundo perdido sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Então aquilo que nos distingue não são as placas das nossas igrejas, nem são as nossas convicções doutrinárias, por muito lindas, por muito importantes, por muito referenciais que elas possam ser. Não, aquilo que realmente tem que nos distinguir, aquilo que realmente tem que fazer a diferença na nossa vida, em relação àqueles que nos rodeiam, tem que ser o amor com que nós devemos amar o nosso próximo. E como nós estamos vivendo hoje, não mais um amor focado e referenciado em nós mesmos, agora um amor referenciado no amor do próprio Jesus. E a pergunta que nós precisamos colocar para nós mesmos tem que ser essa: qual é a nossa marca? O que é que nos distingue? Quando as pessoas olham para nós e procuram uma marca distintiva em cada um de nós, qual é a marca que elas encontram? Qual característica nós somos conhecidos perante aqueles que nos rodeiam? Será que é o amor? Será que as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, aquela pessoa ela é diferente porque ela ama o seu próximo, ama como Jesus amou, ela procura seguir o modelo, o exemplo do amor de Cristo na sua vida. É isso que faz a diferença. Infelizmente, muitas vezes, nem na minha vida, nem na sua vida, nós evidenciamos este tipo de marcas. Mas precisamos aprender pela palavra de Deus que ser um verdadeiro cristão também é amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Independentemente desse nosso próximo ser uma pessoa que nos ama também, ou uma pessoa que tem até talvez uma atitude hostil em relação a nós, não gosta muito de nós, e nós então precisamos apresentar essa pessoa de uma forma diferente na presença de Deus
e de alguma maneira também mostrar para essa pessoa que nós a amamos. Ainda que ela não nos valorize, ainda assim nós a amamos. E talvez um dia possamos até ter a oportunidade de expressar na presença dessa pessoa de alguma forma esse amor que nós temos por ela, o amor à sua alma. Às vezes a pessoa até, a vida dela não é essa coisa toda, mas é uma alma. E a palavra de Deus continua dizendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então se uma alma vale mais que o mundo inteiro, ela vale o nosso amor, ela merece o nosso amor. E nós precisamos, pois, de aprender a amar desta maneira. Em conclusão, então Jesus nos ensina uma nova forma de amar. Uma forma de amar além de nós mesmos. Uma forma de amar serviçal e sacrificial e distintiva. Uma forma de amar que se expressa através de atitudes sacrificiais que vão além dos nossos próprios interesses, mas ao mesmo tempo também uma forma de amar que nos distingue das outras pessoas, que nos torna diferentes das outras pessoas. Por isso, Jesus disse que o mandamento é novo. Não é mais aquele amor velho, aquele amor que funciona em função dos nossos próprios padrões. Não, é agora um amor que funciona de acordo com os padrões do próprio Jesus e que faz toda a diferença. Amém? Pois receba esta palavra, uma palavra diferente em relação ao amor fraternal, nos mostrando que há um nível acima para nós podermos amar o nosso próximo. Certamente você pensa, tal como eu, que é difícil amar desta maneira, mas note, Jesus nos deixou o mandamento. E se Ele nos deu o mandamento é porque ele é possível de ser executável. Então nós podemos realmente nos esforçar, trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos que podemos amar o nosso próximo de uma forma diferente, de uma forma além dos nossos próprios limites, perseguindo os limites do próprio Senhor. E assim certamente seremos pessoas distintas em relação a toda a sociedade que nos rodeia. Vivemos numa sociedade cada vez mais fechada no seu próprio egoísmo, cada um vivendo para si mesmo. Está faltando cada vez mais gente que olhe para o seu próximo, que pense nos outros, pense em ajudar os outros. Estamos vivendo este tempo de pandemia em que muita gente está sofrendo e nós percebemos também que, em boa parte, o agravamento da situação ela é consequência do egoísmo. As pessoas andam de qualquer jeito, estão levando doença para dentro das suas próprias casas, mas não se importam, não usam máscara, querem socializar, querem se divertir e não pensam que com isso elas estão realmente atentando não só quanto às suas vidas, mas também quanto ao seu próximo. Isso, qual é a característica principal que está por trás disto? É o egoísmo, é a falta de amor ao próximo. Pois que nós sejamos também diferentes nisso aí. Que nós possamos ter uma atitude de proteção em relação a nós mesmos e em relação também ao nosso próximo. Porque talvez a gente até possa nem adoecer, ou então adoecer de uma forma assintomática, mas do nosso lado pode estar alguém que possa adoecer com gravidade, ficar com sequelas, ou até acontecer algo pior na sua vida. Pois vamos amar o nosso próximo também dessa maneira. Outra questão também que se coloca no tempo que nós estamos vivendo. Muita gente está passando grande necessidade em consequência das restrições ao próprio trabalho, à própria mobilidade. As pessoas não estão podendo trabalhar, o rendimento das pessoas está caindo a pique, as coisas estão cada vez mais caras. E se nós temos a possibilidade de ajudar alguém também materialmente, compartilhando um pouco do que temos com o nosso próximo, pois essa também é uma forma de nós mostrarmos o verdadeiro amor cristão, o verdadeiro amor de Cristo, se nos compadecendo daqueles que estão em necessidade e tentando, dentro das nossas limitações, é verdade, mas ainda assim, certamente existe algo da nossa parte que nós podemos dar ao nosso próximo para ajudar uma família que está carenciada, uma família que está sofrendo. Pois vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar o nosso próximo, porque ajudar o nosso próximo são as expressões do amor. Amor, como dissemos, não é uma palavra, são atos, são serviços, são atitudes que nós fazemos para beneficiar o nosso próximo. Pois fique com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor nos ensine cada vez mais a amar o nosso próximo, não como a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. Amém? Que Deus vos abençoe.